Irmãos, eu gostaria que você, no seu lugar, fechasse seus olhos mais uma vez, aquietasse o seu coração, porque nós sabemos que o Natal tem um propósito e que Cristo, em nome de Jesus, estará aqui essa noite, trazendo ao nosso coração, a nossa memória, nos trazendo o verdadeiro sentido do Natal, nos trazendo a reflexão do que Ele é para nós, do que Ele foi e é, e sempre será na história. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te adoramos também, porque o Senhor Deus entrou na história. O Senhor Pai não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, entrou na nossa vida, na nossa história, e cada um aqui tem o prazer de hoje viver para Ti. Cada um aqui tem o prazer de hoje poder dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso somos novas criaturas, porque um dia Deus entrou na história. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E essa noite, assim como pela manhã, eu te convido ao longo dessa mensagem, a você no seu lugar glorificar a Deus. Essa mensagem não é sobre mim, não é sobre um personagem bíblico, não é sobre uma igreja, não é sobre uma religião, é sobre o momento mais importante da história, não do cristianismo, mas do mundo, que foi a entrada de Jesus nessa história. Então, ao longo dessa mensagem, conforme o Espírito Santo for conduzindo o seu coração, glorifique ao Senhor, diga aleluia, obrigado Jesus, eu te agradeço, porque assim, Jesus estando aqui, se sentirá bem-vindo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós quando pensamos em Natal, precisamos entender quem é esse Jesus que entrou na história. Hoje nós temos no meio do cristianismo, no meio contemporâneo também, a imagem de um Jesus muitas vezes deturpada. O Jesus que entrou na história, muitas vezes pela prática recorrente do que a gente ouve, do que a gente vê, nós estamos diminuindo o impacto daquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Nós estamos diminuindo a dimensão daquilo que Jesus fez. E embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, estima-se que ele tenha nascido por outubro ou novembro, embora a data 25 não seja realmente o nascimento de Jesus, é uma data que nós deveríamos levar com muita importância, porque é uma data que nos traz à memória o que é a vinda de Jesus até nós, até o homem, até o ser humano. Por isso, durante essa semana, que o Espírito Santo te leve a refletir, não só mais como uma ceia, um momento de família, que é muito importante, mas o que Jesus fez na história. E para isso, quando nós perguntamos quem é esse Jesus, ninguém poderia dizer melhor sobre si mesmo do que o próprio Jesus. Se eu pergunto para você, Silvana, quem é você? Ninguém poderia dizer melhor que a Silvana quem ela mesma é. Se eu disser, poxa, eu quero conhecer mais a pastora Luísa, ninguém poderia me dizer melhor quem ela é do que ela mesma. Então nós precisamos, para falar quem é Jesus, não do que nós ouvimos, mas do que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. E quando nós vamos para a palavra, o que Jesus disse a respeito de si? Nós temos que teve um determinado momento da história que Jesus ainda pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos diziam, alguns estão dizendo que o Senhor é um profeta. Talvez hoje na sua vida você entenda quem é Jesus, mas resuma toda a história de Jesus como se ele fosse um grande profeta, que veio anunciar as verdades do reino, e isso é real, um homem muitas vezes bonzinho, que veio propagar a caridade. Jesus era bom, só que nós precisamos entender que há mais. Há um nível mais profundo de conhecimento de quem Jesus é, que não resume Jesus a um profeta, não resume Jesus a um adivinho, que veio proferir coisas futuras, mas o que Jesus dizia a respeito de si. Em João 10:30, ele disse: eu e o Pai somos um. Em João 14:6, ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na palavra de Deus também tem outra passagem que ele diz: aquele que vê a mim,
vê o Pai. Jesus, em todos os momentos, se denominou como o próprio Deus. Quando você que estava no estudo bíblico, na aula de Trindade, você entende que existe um Deus em 3 pessoas. Então, Deus Pai é Deus, Deus Filho na pessoa de Jesus é Deus, e Deus Espírito Santo também é Deus. E Jesus se autodenominou como Deus, ali na pessoa do Filho de Deus Pai. Jesus, ele coloca essa identidade, onde ele foi morto justamente por isso, por falar que era o Filho de Deus. Quando nós vemos na história, nós percebemos um Jesus contemporaneizado, se é que existe essa palavra, de um Jesus com um rostinho sofrido, de um Jesus que talvez no Natal está lá debaixo da árvore, sofrido, um quadro de Jesus do lado da árvore de Natal com o rostinho triste. Muitas vezes nós entramos em restaurantes, vemos Jesus, às vezes assim, pregado numa cruz, com o rosto sofrido, e realmente isso foi uma parte da história de Jesus. Mas Jesus não é um homem com o rostinho sofrido, ele é o próprio Deus. Por que nós precisamos entender isso? Porque sem entender isso, nós não entendemos a força do Natal, a força do nascimento. Jesus, ele veio com um propósito. Jesus é Deus que tomou forma humana e veio com um propósito. O propósito de Jesus não era fazer marketing. Eu disse por essa manhã algo interessante que eu estava pensando, que se a história de Jesus fosse para te convencer, tem que ter, o evangelho precisa convencer o homem. Eu imagino que a história seria de um Deus que viria muitas vezes em glória, iria talvez no maior monte que existe no mundo, estalaria os dedos e então tudo aconteceria e todos veriam a sua glória. Se Jesus quisesse fazer um marketing, era isso. O marketing para poder convencer o ser humano de que ele era o Deus. Mas Jesus era zero marketing. O propósito de Jesus não era convencer, o propósito de Jesus era se relacionar. E então Jesus precisou vir na forma de homem, carne e osso, para que eu e você pudéssemos conhecer e visualizar Deus. Nós não estamos falando de, como eu disse, de qualquer homem, de qualquer profeta. Nós vimos Deus entrar na história. Eu estou falando isso porque talvez você está distraído, as luzes hoje estão acesas e talvez sua mente está indo longe, mas nós precisamos entender a força do que nós estamos vivendo essa semana. Deus entrando na história. Irmãos, o que Jesus entregou a nós? Jesus, ele nos entregou um exemplo de a que nível ele queria se relacionar conosco. Jesus poderia escolher qualquer lugar do mundo para nascer. Se você tivesse a opção, seja sincero, se você tivesse a opção de escolher qualquer lugar do mundo para nascer, quantos aqui, na sinceridade, teriam nascido no Brasil? Nossa, temos alguns patriotas aqui, eu também teria nascido no Brasil. Eu gosto da nação. Mas às vezes você olha outra nação e se interessa. Eu também gostaria de ter nascido, por exemplo, em Toronto, que a taxa de mortalidade... Sabe quantas pessoas morreram assassinadas em Toronto? 160 pessoas em um ano. Você olha na Suécia, uma das melhores educações que existe no mundo. Você vai para outros países, se espanta com aquilo. Nós não tivemos o direito de escolha, mas Jesus teve. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para realizar a história de um Deus entrando no mundo, de um Deus entrando nesse plano terreno. Ele escolheu numa manjedoura. Ele escolheu num lugar mais simples, porque a todo momento Jesus queria se fazer carne, e não para alta prole, para que todos conseguissem visualizar um Deus humano, em forma de carne. Isso é tão forte que a Bíblia diz que ele se entregou e se esvaziou. O propósito do Natal é relacionamento, porque você vê um Deus se esvaziando. E se você sabe, um relacionamento para funcionar saudavelmente,
precisa que ambas partes cedam alguma coisa. Você muitas vezes precisa ceder no perdão. Mulheres sempre estão certas, mas às vezes a gente tem que falar, pedir perdão também, é difícil, eu sei, mas a gente tem que pedir perdão e ceder. Às vezes, o homem precisa ceder a carteira para a gente comprar uma bolsa da Carmen Steffes. Enfim, tem diversas formas de estar cedendo, né? Às vezes hoje, você, para não ficar só dos lados da mulher, não puxar a sardinha, às vezes você, mulher, hoje vai ceder também um pouquinho do seu salário para pagar uma janta para o seu marido, né? Eu já falei de manhã que não vai rolar, vai ser a galinhada que eu fiz no almoço. Mas às vezes a gente tem que ceder para o relacionamento ser saudável. Priscila, o que Jesus cedeu? A Bíblia diz em Filipenses 2,6 que ele, embora sendo Deus, não julgou com usurpação. O que isso quer dizer? Ele não julgou com soberba, ele não julgou como se fosse algo que ele devesse se vangloriar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Jesus cedeu toda a sua glória, assumindo a forma de servo semelhante a homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus cedeu toda a sua glória, toda a sua majestade e se fez semelhante a mim e a você. E a pergunta desse Natal, preste atenção nisso, a pergunta desse Natal para mim e para você é: o que nós temos cedido para o Senhor? A reflexão desse Natal é: o que eu tenho cedido nesse relacionamento? Ele cedeu tudo o que ele tinha. Deus Pai cedeu tudo o que ele tinha, que era o seu único filho. Existe uma música que diz que Deus, tudo o que Deus podia dar era o filho. Deus cedeu tudo, e o que eu e você nesse relacionamento cedemos? Sabe, um relacionamento ele precisa ter entrega. Às vezes você fala: Priscila, mas eu creio em Jesus. Eu venho à igreja, às vezes uma vez no mês, para cumprir o ritual. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Mas o relacionamento não é só superficial. O propósito do nascimento não foi você crer em Jesus, mas querer seguir a sua vida da sua maneira. Querer seguir a sua vida, muitas vezes conquistando bens, dinheiro, fazer uma família e morrer feliz. Não foi esse o propósito do nascimento de Jesus. Priscila, mas ele deseja que eu conquiste tudo isso? Com certeza absoluta. Traga para o casamento, da mesma forma que eu desejo que o Samuel conquiste. Você, como marido, deseja que a sua esposa conquiste, como esposa deseja que o marido conquiste. Mas se o propósito do casamento fosse crescimento financeiro, crescimento patrimonial, quando vocês conquistassem muito, era só separar, não era? O propósito do casamento foi só esse? Mas por que não separa? Porque esse não é o propósito do casamento. Ainda que eu me alegre com a conquista do outro. Jesus se alegra e abençoa sim os seus filhos, se alegra com as nossas conquistas, mas o propósito do nascimento não foi esse. O Criador de todas as galáxias, o Criador de tudo que existe, toda a natureza com toda a sua maestria, iria vir à terra para nós conquistarmos o carro do ano. Ainda que nós possamos viver essas bênçãos, mais uma vez, não é esse o propósito do nascimento. E por isso nós precisamos entender que Deus ele tem esse prazer na nossa alegria, mas nós precisamos diferenciar o como eu tenho vivido. Como eu tenho muitas vezes cedido o meu tempo, dividido o meu tempo. Senhor, eu também tenho muito essa relação do casamento, porque é na analogia que nós entendemos. Deixa eu até transparecer isso de forma mais clara. A nossa mente humana não conseguiria entender como o homem finito poderia se relacionar com um Deus. A gente não consegue entender isso, a gente é muito finito. E o que Jesus trazia para que nós pudéssemos entender? Analogias. E uma das analogias que ele traz do relacionamento do homem com Deus é o casamento. E depois que eu percebi que Jesus trazia isso para que nós pudéssemos olhar para o casamento e se relacionar com Cristo, ficou tudo mais fácil.
Ainda que você não é casado, você tem a dimensão do que é um casamento, através dos seus pais, enfim. E então tudo que eu penso hoje, Deus, deixa eu pensar se o meu relacionamento tem sido bom contigo. Eu olho se eu tenho feito a mesma coisa no meu casamento. Por exemplo, eu e o Samuel conversamos o dia inteiro, seja pelo WhatsApp, às vezes a gente passa um dia sem conversar, mas à noite a gente se reúne, vai conversar, contar um para o outro do dia. E eu olho e falo, pai, como eu tenho lidado com o Senhor durante o dia? Será que eu espero chegar aos últimos 5 minutos para orar deitado na cama, já pegando no sono? Eu faço isso com meu esposo? Não. Então meu relacionamento contigo não está certo. Eu não chego com o Samuel, fico 1 semana sem conversar com ele, e quando eu preciso de algo, eu viro Samuel, eu preciso de uma casa nova, de um carro novo, Samuel, eu preciso disso, daquilo, da cura da minha enfermidade, viro as costas e durmo. Não. Então o meu relacionamento com Deus, se tem sido assim, tem sido raso. Eu não olho e falo, Samuel, vou voltar para casa por obrigação. Não, eu volto para casa porque eu me sinto bem. Você tem vindo à igreja por obrigação? Como tem sido o nosso relacionamento com Cristo? E por que uma palavra dessa no Natal? Porque se nós não vivermos em um relacionamento com Ele, de nada para nós terá valido essa data tão importante. Porque esse foi o propósito. Relacionamento. Jesus veio para se relacionar. Se Jesus quisesse que nós só ouvíssemos falar dele, Ele teria como, eu diria, todas as religiões, colocado num livro a história dele, a biografia dele, assim como a Bíblia mesmo, colocado aí para rodar, inspirado pessoas para escrever a biografia de Jesus, e então o mundo inteiro conheceria quem ele é, e ele ficaria quietinho no céu. Se fosse o propósito de conhecer, Jesus seria como o autor de uma história, como Shakespeare. Ele teria escrito sobre Romeu e Julieta, divulgado, mas Shakespeare não está na história. A história era de Romeu e Julieta. Mas foi como se Jesus tivesse entrado nessa história. É como se Shakespeare tivesse entrado no meio da história de Romeu e Julieta e dissesse, não, vocês não vão se matar. Jesus não foi um Deus que queria que a gente conhecesse somente a história. Ele entrou para nós nós relacionássemos com o Deus da história. O autor da vida entrando na história para que você se relacionasse com Ele. Isso é tão profundo porque essa semana precisa nos levar a pensar o que eu tenho cedido para o Senhor. Relacionamento é entrega. Relacionamento não tem peso, relacionamento não tem, muitas vezes, obrigações, sacrifícios. Você sabe que se você ama e você está em um relacionamento saudável, não é um sacrifício você fazer almoço. Você sabe que se você ama e está em um relacionamento saudável, você, homem, não é um sacrifício cuidar da sua mulher. Para o Senhor Jesus nunca foi um sacrifício poder abençoar o seu povo, os seus filhos. Mas para nós tratamos muitas vezes o relacionamento com Deus como um grande sacrifício. Como uma grande parte da nossa agenda que fica por último. Nós damos prioridade para tantas coisas e o relacionamento fica por último. Mas o propósito do Natal foi restaurar esse relacionamento. Em nome de Jesus, nós vamos sair dessa semana restaurados com esse relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus não desiste de nós. Quando nós falhamos com Ele, Ele não pega a aliança que Ele fez conosco e joga na nossa cara. Deus, Ele não olha para nós e diz, eu não vou te dar uma segunda chance. A beleza da fidelidade de Deus é que Ele é fiel na nossa infidelidade. Ele continua sendo fiel todos os dias, mesmo quando não somos fiéis. Isso não deveria chegar até nós como, então eu posso continuar errando, eu posso continuar infiel. Não, isso deve nos confrontar em dizer, se há um Deus tão fiel, se há um Deus que entregou tudo, eu também posso me entregar por inteiro a Ele. Existe outra canção que diz, se até os mares te louvam, se as estrelas, toda a criação te louva, eu também te louvarei.
toda a criação reconhece o que Jesus fez na história, quem Jesus é, a maestria, a majestade desse Deus de toda a criação. Nós também precisamos entender sobre isso. Quando nós vemos, sabe, Jesus querendo se relacionar conosco, nós precisamos entender que é esse nível mais profundo, né? Se você, às vezes, conhece o Neymar, você já leu toda a biografia do Neymar, você sabe, às vezes, que o Santos não é um bom time, desculpa aos santistas, você sabe muitas vezes que ele entrou ali, agora está no Santos, que o Neymar já jogou em tal time, você conhece a vida inteira do Neymar. Mas se você bater hoje na casa do Neymar e falar assim, Neymar, posso passar a ceia de Natal com você? O que você pensa que o que o Neymar vai falar para você? Eu nem te conheço. Neymar, mas eu li toda a sua biografia. Se você me perguntar o melhor pé que você bate pênalti, eu sei. Eu sei cada passo que você deu na sua... Eu não te conheço. Por que a Bíblia diz que no último dia muitos chegarão até o Senhor e falar, mas em seu nome, Deus, eu li, eu vi o que o Senhor pode fazer. Eu não te conheço. Porque o propósito da vinda de Jesus não foi nós conhecermos Ele de ouvir falar, Deus, mas eu vi os milagres que o Senhor fez. Por que Ele diz, eu não te conheço? Porque não houve relacionamento, porque não houve entrega. Sabe, o casamento, né, onde a Bíblia diz que Ele é o noivo e nós somos a noiva, exige essa entrega. Nós podemos até fazer uma pergunta, o quanto Deus tem de nós? Não, Deus tem só até essa área da minha vida. Essa é a semana perfeita para nós refletirmos sobre isso, o quanto o Senhor tem de mim. Até onde eu vou pelo Senhor, até onde eu digo, não Senhor, aqui o Senhor não entra. O Senhor veio para poder ter tudo, não tudo que nós temos, Ele não se importa com o nosso bolso, tudo que nós somos. Tudo que você é, todas as suas dores, todos os seus defeitos, todas as nossas chatices, todas as nossas manias, todos os nossos pecados, tudo. Sabe, a parte de Jesus em vir à história foi tão forte, né? A gente poderia ficar até quarta-feira dizendo sobre o propósito do Natal, mas eu trouxe uma analogia que consegue resumir tudo isso. Se você sai lá no sol do meio-dia e tenta olhar diretamente para o sol, você não vai conseguir. A sua retina não suporta a claridade do sol. Qual que é a única forma de você olhar diretamente para o sol? Com um filtro. Muitas pessoas acompanham os eclipses solares com um filtro. Nós não poderíamos contemplar a Deus diretamente. A gente nunca poderia ver a Deus. Nunca. Quando Moisés tentou ver a Deus, Deus falou, Moisés, é que no caso você vai morrer se você me ver. Então é só um vislumbre das minhas costas. A gente não poderia ver a Deus. E o que aconteceu para que nós pudéssemos contemplar e se relacionar com esse Deus? Jesus foi o filtro que entrou na história. E por isso que ele diz, ninguém vê ao Pai se não me vê. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Porque Ele é o filtro que nos faz restabelecer o relacionamento com Deus. Isso é o Natal. Jesus como filtro entrando na história, para que pudéssemos contemplar um Deus santo com todos os nossos pecados. Quarta-feira eu quero que seja antes, até com a consciência pesada, que o pernil pese na barriga, para a gente pensar, meu Deus, Cristo foi o filtro que entrou na história para que eu pudesse contemplar a Deus. Deus não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Nós poderíamos servir a Deus sem nunca tê-lo visto, olhar como um Deus distante, como tantas outras religiões, olhar como um Deus que eu precisaria fazer tantos sacrifícios para acessá-lo. Não está muito longe
nós pensarmos isso, talvez você tenha alguém na sua família que já subiu 1000 degraus de joelho para tentar ter algum favor de um santo, de um Deus. Talvez você conhece um amigo, um vizinho, que já fez tantos sacrifícios para ter o favor de algum Deus, de alguma religião. O nosso Deus se sacrificou, e o que Ele exige de nós? Relacionamento. Isso é tão lindo porque mostra o amor de Deus. Sabe, Jesus, Ele veio e poderia ter sido só isso a história. Como eu disse, tem 1001 vertentes do que Jesus fez por nós. Mas a principal em todas elas, além do relacionamento, foi poder restaurar a nossa vida dos nossos pecados. Ele veio como Salvador. Jesus trouxe a salvação dos nossos pecados, o que não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Beleza, Deus entrou na história, Deus quer se relacionar com o homem, mas eu e você no nosso estado de pecado, não conseguiríamos caminhar lado a lado com Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o pecado ele tem um salário. Você, empregador, seu empregado trabalha o mês inteiro e no final, pelo que ele trabalhou, ele recebe o seu salário. Acontece que nós pecamos todos os dias. Vamos colocar em um mês. Nós pecamos os 30 ou 31 dias do mês. Quantos pecadores, para você se sentir menos mal, quantos pecadores nós temos aqui? Não há um justo, ainda que você seja muito bonzinho e faça tudo direitinho, não há um justo, não há alguém que não peque. Nós pecamos todos os dias. Jó diz que parece que nós pecamos à medida que nós bebemos água. Jó diz que a iniquidade, ela é como o tomar de água, a iniquidade do homem. A frequência que você bebe água é a frequência que o pecado está em nós, na nossa mente, muitas vezes na nossa boca, na nossa palavra, na fofoca, na mentira, no pensamento errado. O pecado está gerando muitas vezes toda essa destruição que está no mundo, enfim. Nós não conseguiríamos sair disso por nós mesmos. E então chegaria o final de nossa vida e nós precisaríamos pagar o salário do pecado. Sabe o que nós precisaríamos fazer? Morrer eternamente. Porque o salário do pecado é a morte. E não a morte física para depois ir para o céu, não é isso, é a morte eterna. É o sofrimento eterno. E então eu e você estávamos na fila para pagar o nosso pecado, para pagar a dívida, para pagar o salário, com a nossa própria vida. E aí chega um homem que não teve pecado, entra nessa fila da humanidade e paga a dívida de todo mundo. Mas só um homem que não tem pecado que poderia pagar essa dívida. Por que não foi outra pessoa? Por que não foi Pedro? Por que não foi Paulo que morreu por nós? Porque precisaria ser alguém sem pecado. Jesus entra na fila e paga a dívida de toda a humanidade. Agora, sem merecer, você não entendeu. Às vezes você fala, mas eu não mereço, e realmente nós não merecemos. A nossa dívida foi cancelada. Nós fomos inocentados, justificados. Mas acontece algo. Apenas aqueles que reconhecem, apenas aqueles que desejam se relacionar, apenas aqueles que passam uma vida com Jesus, que podem ter a dádiva de entrar em outra fila, que é a fila da vida eterna. É impossível, não existe história bonitinha contada no Natal de que todo mundo vai viver com Jesus um dia. Só aqueles que reconheceram quem é esse homem que entrou na fila, aqueles que crerem e for batizados, entrarão na fila da salvação e terão a vida eterna. Quantos aqui creem que Jesus foi o seu Salvador? Quantos creem que Jesus um dia entrou na fila quando você menos esperava? Você está agora nessa fila da vida eterna, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu já caminho aqui para finalizar. O que Jesus espera que nós entreguemos para Ele? Tudo o que nós somos. Se você conhecer um Jesus através da religião, que espera que você entregue
infelizmente está tudo deturpado, que você entregue seus bens, que você dê tudo aquilo que você tem, enfim, que você seja um pedinte espiritual, isso não é o Jesus revelado na palavra. Jesus, o Natal, o nascimento, é relacionamento, e por isso nós precisamos. O primeiro passo do seu relacionamento com Jesus foi o dia que você aceitou Ele publicamente. E se há alguém aqui nesse lugar que nunca fez essa oração, nós vamos fazer no final desse culto, aceitando Ele publicamente. Quando eu me casei com Samuel, eu não casei escondido. Até para você casar na legislação civil, você precisa ter 2 testemunhas. O casamento é tão espiritual que até nisso você precisa se relacionar com o seu íntimo com Deus. Eu não casei com Samuel escondido. Samuel, a gente vai casar, ninguém vai ficar sabendo. Pelo amor de Deus, não usa aliança, esconde. Se as pessoas perguntarem, não, você é solteiro? Não, até para casar no cartório, você precisa ter 2 testemunhas, precisa ser público. O nosso relacionamento e a nossa confissão a Jesus precisa ser pública. Por isso que a oração confessando a Jesus não pode ser uma oração intimista. A Bíblia diz, tem que crer no coração e confessar com a sua boca. O passo mais maduro da sua fé é o dia que você publicamente desceu as águas do batismo. Por que eu não posso me batizar, Priscila? Uma vez teve um jovem, os jovens vão lembrar disso daqui, teve um jovem que falou assim, Priscila, eu fui batizada essa semana. Falei, nossa, que bênção, mas não teve batismo aqui na igreja? Ele falou, não. Eu chamei, né, um parente, ele foi e me batizou no chuveiro. Vocês lembram mais ou menos essa história, né? E aí a gente assim, riu, ficou meio sem graça, mas explicou para ele, porque ele estava muito empolgado na fé, falou, a gente batizou no chuveiro e foi uma bênção. Falei, glória a Deus, mas assim, a gente marca um batismo só para você, porque o batismo precisa ser público. Não pode ser escondidinho. Por isso que naquele dia há festa, há pessoas, porque o nosso relacionamento com Cristo, a nossa aliança é pública. Nós precisamos confessar a Cristo publicamente, para que todos saibam o que Ele fez em nós e o que está fazendo através de nós, amém? Cristo está fazendo algo através de você, não só em você, mas através de você, em nome de Jesus. E eu encerro aqui dizendo, irmãos, que é só através de Jesus que nós temos vida, salvação, perdão de pecados, relacionamento com Deus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Jesus foi o ápice da história. Jesus foi o plot twist, como os jovens gostam de chamar, da história. Jesus foi aquele que entrou quando todos nós estávamos caminhando perdidos, estávamos em trevas, mas viu-se uma grande luz, que é a presença de Deus. Ele é tão bom conosco, irmãos. Nesse Natal, reflita sobre o seu relacionamento com Cristo. Reflita sobre como você tem levado o nascimento dele a sério. Reflita sobre como o propósito dele tem se cumprido na sua vida através do relacionamento. E eu tenho certeza que se havia algo que estava desestabelecido, se você de certa forma estava afastado, em nome de Jesus, essa é a semana perfeita para a restauração do seu relacionamento com Cristo. E por isso eu te convido a ficar de pé, e nós vamos fazer 2 orações essa noite. A primeira delas, eu gostaria de convidar toda a igreja, com força, com determinação, com orgulho de dizer, eu fui livre, eu fui salvo, a repetir essa oração em voz alta, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor pagou a minha dívida. Eu reconheço o sacrifício na cruz. Escreva meu nome no livro da vida. Diga, Senhor, eu te amo, eu te adoro, e eu sei que o Senhor me salvou.
em nome de Jesus. A outra oração, eu gostaria que você só fechasse os seus olhos e pudesse no seu lugar também orar ao Senhor dizendo: Pai, se eu perdi essa conexão desse relacionamento, se eu perdi de certa forma, Deus, todo o sentido e o propósito do teu nascimento, que o Senhor possa restabelecer isso através do teu Espírito Santo. Diga: Senhor, se eu tenho me preocupado mais em tentar lutar por tantas coisas na força do meu braço, mas eu não tenho entregado o meu caminho ao Senhor e confiado em Ti, me perdoa. Pai, nós Te pedimos perdão como igreja, por muitas vezes caminharmos nesse lugar de afastamento, caminharmos nesse lugar onde o noivo está sempre nos esperando e nós estamos nos afastando, caminhar nesse lugar muitas vezes de estar sem azeite nas nossas lamparinas. Nós sabemos que o noivo virá nos buscar, nós precisamos estar preparados. Deus, nós não queremos conhecer-Te só de ouvir falar, nós não queremos ter um relacionamento tão raso a ponto de chegar no céu e o Senhor dizer: eu não te conheço. Mas nós queremos algo tão profundo, Pai, que o Senhor saiba, Espírito Santo, que talvez nós não faremos grandes coisas, não conquistaremos grandes coisas, mas o nosso relacionamento não pode ser negociado. Tudo na nossa vida pode ser negociado, menos o nosso relacionamento contigo. Nós queremos ter uma aliança com o Senhor, uma aliança como um casamento, onde não é jogado ao léu simplesmente por uma frustração. Nós não, Deus, nos divorciamos por uma frustração, mas nós estamos ali com o noivo justamente porque sabemos que Ele é que irá nos fortalecer. Nós sabemos que o Senhor é quem nos fortalece. Sabemos que o Senhor não é homem, Pai, hoje para que minta. O Senhor não é homem para que frustre os teus filhos. O Senhor, Pai, não é um ser humano, Deus, que vai frustrar aqueles que se achegam a Ti. Mas o Senhor diz: vinde a mim. Vinde você que está cansado. Vinde a mim você que está sobrecarregado, porque só em mim encontrarei alívio. Só em mim você encontrará aquilo que você tanto precisa. Eu oro em nome de Jesus por talvez pessoas que têm procurado aquilo que precisam em tantos outros lugares, menos na presença. Tem procurado a solução de suas dúvidas em tantos lugares, menos na presença. Mas o relacionamento restabelecido fará com que cada um de nós, em nome de Jesus, possa voltar a confiar em Ti. Porque o Senhor não falha, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é fiel, nunca falhou e nunca falhará. Como forma de adoração, levante as suas mãos e adore a Ele com esse louvor.